Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus aqui no canal do YouTube do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Estamos bem próximos ao Natal. Amanhã à noite já estaremos celebrando a renovação da presença do Menino Deus entre nós. O nosso texto de hoje, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66, que você já visualizou aqui embaixo em suas telas, encontra-se no contexto do Evangelho da infância de Jesus, que ocupa os capítulos 1 e 2 desse Evangelho. Antes de celebrar o nascimento do Messias, do Salvador, a igreja nos recorda novamente a natividade de João Batista, como havia feito no dia 24 de junho. O Evangelho da infância é um preâmbulo preparando o ministério que Jesus realizará na Galileia, a sua região. Aqui, os personagens principais são João Batista e Jesus. Lucas faz questão de narrar as duas anunciações do nascimento deles. A anunciação a Zacarias, pai de João, que está em Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 20, e a anunciação a Maria, mãe de Jesus, que está em Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. Logo após vem a visita de Maria e Isabel, mãe de João Batista. O Cântico de Maria Magnificat. Então temos novamente uma dupla narração. Agora, não mais da anunciação, mas uma dupla narração de nascimento. Primeiramente, Lucas narra o nascimento de João Batista. Evangelho desta segunda-feira. Lucas capítulo 1, versículos de 57 a 66. E logo em seguida, o outro nascimento, agora de Jesus, no capítulo 2, de 1 a 7. Nesses dois primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, um tema predomina e comparece 8 vezes em forma substantivada e verbal. É o termo hara, um substantivo que significa alegria em grego, ou então o verbo hairo, que significa alegrar-se. O evangelista quer ressaltar que, seja a gravidez de Isabel, idosa, sem esperança de ter filhos, e o nascimento de seu filho João, seja a gravidez de Maria, virgem, não tendo tido relações com homem, e o nascimento de seu filho Jesus, constituem motivo mais do que de sobra para a alegria dos seres humanos. Até o feto, João, no ventre de sua mãe Isabel, se alegra. Ele salta no seio de sua mãe diante da chegada de Maria e seu filho Jesus ainda em seu ventre. Muito bem. No nascimento do Batista, no nascimento de João Batista, se confirma o anúncio do anjo em Lucas capítulo 1, versículo 14, que dizia: muitos se alegrarão, dizia o anjo a Zacarias, com o nascimento de João. É justamente o que se destaca no versículo 58 do Evangelho de hoje. Vizinhos e parentes alegravam-se com ela, ou seja, com Isabel. A alegria é a marca distintiva daqueles que entram em contato com Deus. Algo que chama a nossa atenção neste Evangelho de hoje é a questão do nome a ser dado à criança. Ora, na cultura e tradição judaicas, quem colocava o nome ao filho, especialmente ao primogênito, ao primeiro filho do sexo masculino nascido, era o pai da criança. E o costume era o nome dessa primeira criança ser o mesmo de seu pai ou do avô, indicando também o que essa criança seria ao crescer, ao tornar-se adulta. Mas acontece um acidente aqui. A mãe, no caso Isabel, intervém. Uma mulher que fala era algo inédito. Ela intervém e o evangelista atribui a Isabel o mesmo papel do anjo. Foi o anjo que disse: essa criança vai se chamar João, na anunciação a Zacarias. Bem, aqui agora a mãe intervém dizendo que ele vai se chamar João e não levar o nome do seu pai. Vejamos algumas informações sobre o nome João. A origem está na língua hebraica. Podemos encontrá-lo nas seguintes passagens do Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 25, versículo 23. No livro de Jeremias, capítulo 48,
e seguintes, no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 22 e 23. Pois bem, a forma hebraica do nome é Yohanan, cujo significado é Javé, ou seja, Deus é clemente, ou Javé mostrou seu favor. Javé é favorável. Portanto, a identidade daquele que prepara o caminho de Jesus, isto é, a sua presença na sociedade humana, vem nos dizer que na vida e na atividade de Jesus, o que se manifestará será que Deus se entende como Deus da misericórdia. Deus que favorece o ser humano. Esse é o Deus que devemos esperar neste e em todos os demais natais de nossa vida. O nome na cultura de Israel expressa a identidade e a missão que o portador desse nome haveria de ter na sua vida, na sua existência. Por isso que não é o pai de João que nomeia-o, mas o próprio Deus, na figura de um anjo, como encontramos na cena da anunciação de seu nascimento, lá em Lucas capítulo 1, versículo 13. Do mesmo modo, o nome Jesus não provém da vontade de seus genitores, mas do próprio Pai Celestial, como está lá em Lucas capítulo 1, versículo 31. Ambas as missões, ou seja, aquela de João Batista, como aquela de Jesus, provém de Deus, não dos simples mortais. Então a mãe rompe com a tradição, a mãe de João. É o novo que deve ser acolhido. Isso cria um grande escândalo e, de fato, Lucas escreve que eles objetam que não há ninguém na família que seja chamado por esse nome. É tradição, é imperativo que sempre tenha sido feito assim. Por que mudar? Aí eles se voltam para o pai da criança. Perguntam com sinais. Se utilizam de sinais porque o pai está surdo. E ele está surdo porque não ouviu a palavra de Deus. E, portanto, ele não ficou somente surdo, mas ele também ficou mudo. Porque quem não ouve a palavra de Deus também não a pode anunciar. É o que aconteceu com Zacarias. E aqui está o fato clamoroso. A novidade. Zacarias, o pai, pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. Portanto, o marido confirma o que a esposa disse. Ao acolher o novo, representado pelo nome João, e a atitude da mulher que se sobrepõe ao marido e define o nome de seu filho primogênito, a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou. O sacerdote, acolhendo o novo, acolhe o espírito e se transforma em profeta. De incrédulo, mudo e surdo, torna-se falante e bendiz a Deus e dá seu testemunho, dizendo: todos os que ouviram essa notícia guardavam-no em seu coração e diziam: que vai ser deste menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, como a gente vê em Lucas capítulo 1, versículo 66. E o evangelista então sublinha que a mão do Senhor estava verdadeiramente com ele. E precisamente porque a mão do Senhor está sobre João, ele não segue a tradição do seu pai. Esperava-se que o filho primogênito de um sacerdote continuasse a linha sacerdotal de seu pai. João, não. A mão do Senhor está sobre ele e ele não vai ao templo, mas vai ao deserto, vai viver no deserto. Não será sacerdote, mas será profeta. A confirmação disso está no versículo 67, deste primeiro capítulo de Lucas, que não está incluído na leitura do evangelho de hoje, mas que vale a pena a gente citar. Então Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou. Esse é o versículo 67. Não somente João Batista não seguirá a linhagem sacerdotal de seu pai, como ele, o pai, também converte-se em profeta. Perdão. Não estaria aqui uma preciosa indicação do tipo de atividade que mais interessa a Deus e ao seu filho, o Messias? Como João Batista, Jesus não se identificou com o sacerdócio, mas com o profetismo, e foi reconhecido pelo povo como tal. Que cada um de nós, como fez Zacarias e Isabel, nos abramos ao novo que o Natal quer trazer para todos nós. Somente assim experimentaremos de verdade
a presença do Cristo entre nós. Abraço fraterno a cada um de vocês que acompanhou essa nossa reflexão nesta segunda-feira. E amanhã tem mais, véspera de Natal. Fique sempre ligado, ligada aqui no canal do YouTube do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Como a gente não se encontra mais, um feliz e santo Natal a cada um de vocês.